Provérbios 26, versículo 12. Tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Quando nós éramos crianças pequenas, qual era a pergunta que nós mais fazíamos? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? Essa era a pergunta que nós mais fazíamos. Por quê? Essa fase de porquês e porquês infindáveis que quase deixou os nossos pais loucos, ela tinha uma razão. Nós queríamos aprender mais acerca do mundo. Nós queríamos entender como é que o mundo, como é que as coisas funcionavam. E por isso que a gente perguntava, por quê? A gente viu nosso pai, nossa mãe fazendo uma coisa e a gente perguntava, por que tu está fazendo isso? Aí ele dizia por quê. E daí a gente perguntava de novo, mas por quê? O porquê da resposta. Daí ele dava uma outra resposta. E a gente perguntava, tá bom, mas e por quê? E a gente ia até deixar os nossos pais sem paciência. De tanta pergunta, de tantos porquês que nós fazíamos. Essa necessidade de aprender, ela surgiu quando, mesmo nós sendo crianças, nós percebemos que ainda não sabíamos muita coisa. É necessário um certo conhecimento para perceber que nós não sabíamos todas as coisas. A gente tinha um discernimento que a gente viu o que estava acontecendo, mas não sabia o porquê estava acontecendo. E quem melhor para nos explicar acerca do mundo do que os nossos pais? Ou aqueles que foram criados pelos avós? Quem melhor para nos explicar como o mundo funciona do que os nossos avós? Ou aqueles que foram criados pelos seus tios? Quem melhor do que para nos ensinar acerca do mundo do que os nossos tios? Por isso nós nos levamos quase à loucura com uma infinidade de por que isso, por que aquilo, por que aquele outro. Agora essa fase de porquês e porquês, ela passa. Curiosamente, quando nós atingimos a adolescência, nós paramos de perguntar por que isso, por que aquilo para os nossos pais, porque nós passamos a pensar que nós entendíamos mais acerca do mundo do que eles. Quando nós atingimos a adolescência, nós pensamos que eu sei mais do que o meu pai, eu sei mais do que minha mãe, eu sei mais do que meu avô, do que minha avó, do que meu tio, do que minha tia. Nós pensamos que os nossos pais, que os nossos avós, que os nossos tios não tinham mais nada a nos ensinar. E por isso, em muitos casos, nós nos rebelamos. Nós nos rebelamos contra tudo aquilo que eles nos diziam. Porque nós pensávamos que eles não tinham mais nada a nos ensinar. E em muitas ocasiões nós acabamos nos dando mal por causa disso. Essa ideia de que nós não temos mais nada a aprender, que atinge praticamente todos os adolescentes, essa ideia de que nós não temos mais nada a aprender, ela pode contaminar o nosso relacionamento com Deus. Pode chegar um momento nas nossas vidas em que nós pensamos que não temos mais nada a aprender da palavra de Deus. Pode chegar um momento nas nossas vidas que nós pensamos que não temos mais nada a aprender com a pregação da palavra de Deus. Nós pensamos que já sabemos tudo o que é necessário para vivermos este mundo. Na linguagem do livro de Provérbios, nós nos tornamos sábios aos nossos próprios olhos. Conforme o versículo 12 diz.
Tem visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Tem visto o homem que acha que não tem mais nada a aprender? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Não pode existir uma posição tão perigosa para um filho de Deus do que essa. Pensar que já sabe tudo, que não existe mais nada a ser aprendido. O filho de Deus que pensa saber tudo acerca de Deus, pensa saber tudo acerca da palavra de Deus e que não há mais nada a aprender, esse filho de Deus, ele condena-se a si mesmo a uma vida medíocre. A uma vida banal. A uma vida sem consequências positivas para si mesmo, sem consequências positivas para a sua família, sem consequências positivas para os seus amigos, para os seus conhecidos e para ninguém mais que o cerque. Sem consequências positivas para o reino de Deus. Na verdade, a sabedoria de Deus afirma que há mais esperança para o tolo, há mais esperança para o incrédulo, do que para o filho de Deus que pensa que já sabe tudo e que não existe mais nada a ser aprendido. Porque pelo menos o tolo, ele sabe que não sabe. A pior coisa é nós pensarmos que sabemos quando de fato nós não sabemos. É nessas horas que as tragédias acontecem. Imagine que alguém pega um carro e diga, não, eu sei dirigir. Mas de fato não sabe. Está arriscando a se matar e a matar os outros. Pensa que sabe, mas não sabe. O que nós devemos entender é que jamais chegará o dia em que nós diremos que não temos mais nada a aprender com a palavra de Deus. Mesmo o pastor mais versado na palavra de Deus, mesmo o teólogo mais versado na palavra de Deus, nunca vai chegar ao ponto em que ele poderá dizer, eu já sei tudo. Nunca vai chegar a um ponto que ele vai dizer, eu não tenho mais nada a aprender. Na verdade, nem mesmo na eternidade nós chegaremos a esgotar o conhecimento de Deus, porque o Deus eterno e infinito jamais poderá ser esgotado pelas nossas mentes finitas. Você é um filho de Deus, o que significa dizer que Deus te chamou para grandes coisas. Deus não te chamou para que você viva uma vida medíocre. Deus não te chamou para que você viva uma vida banal. Deus não te chamou para que você viva uma vida que não traga consequência positiva alguma para ninguém. Deus te chamou para que você coopere com Ele na transformação e salvação da tua família, dos teus amigos, dos teus conhecidos, da tua cidade e da tua nação. Mas para isso é necessário que você não seja sábio aos teus próprios olhos. Então não pense que você já sabe tudo, porque na verdade você tem ainda muito a aprender com a palavra de Deus. Você tem muito ainda a aprender com a sabedoria de Deus. Nessa noite o Espírito Santo te pergunta, você quer ser usado grandemente por Deus? Você quer ser usado grandemente por Deus?
Se a tua resposta for negativa, não quero ser usado grandemente por Deus. Será que você é um filho de Deus mesmo? Mas se a tua resposta for positiva, se você quer ser usado grandemente por Deus, trazendo consequências positivas para a tua família, para os teus amigos, para os teus conhecidos, o mesmo Espírito Santo que te fez a pergunta te mostra como ser usado por Deus, te ordenando que você não pense que já sabe tudo acerca da palavra de Deus. Se você estiver disposto a aprender com a palavra de Deus e a pôr em prática aquilo que aprende dia a dia, Deus te usará para salvar e transformar a tua família, os teus amigos, os teus conhecidos, a tua cidade e a tua nação. Você quer ser usado grandemente por Deus? Não pense que você já sabe tudo acerca da palavra de Deus. E se queremos ser usados por Deus para salvar e transformar a vida das nossas famílias, amigos, conhecidos, da nossa cidade, da nossa nação, nós devemos aprender com a sabedoria de Deus a não honrar aqueles que pecam contra Deus. Provérbios 26, versículo 1. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. Esse provérbio, ele toma duas imagens tiradas da meteorologia para nos mostrar como não faz sentido que nós, filhos de Deus, honremos os incrédulos, tolos, pecadores, aos quais nós queremos salvar. Assim como não faz nenhum sentido a neve no verão, não faz sentido a neve no verão. Né? Imagina nós em dezembro, janeiro, fevereiro, março, de repente nevar. Não faz sentido. Claro que aqui para nós, praticamente nem no inverno neva. Né? Para nevar no inverno aqui, a coisa tem que ficar bem ruim mesmo, bem fria no inverno. Mas não faz nenhum sentido no verão nevar. Assim como a chuva no tempo da colheita atrapalha aqueles que trabalham no campo, aquele que trabalha no campo, ele não quer a chuva na época da colheita. Ele quer a chuva depois do período de plantio, depois que ele plantou. Aí ele quer a chuva para que a água irrigue a terra e assim aquilo que ele plantou possa nascer. Mas depois que já está tudo pronto para ser colhido, quem trabalha no campo não quer chuva, porque se chover, ele não vai conseguir colher aquilo que está pronto para ser colhido. Então, assim como não faz sentido a neve no verão, e assim como a chuva no tempo da colheita atrapalha aquele que trabalha no campo, assim também não faz nenhum sentido que nós honremos aqueles que pecam contra Deus. Na realidade, quando nós honramos aqueles que pecam contra Deus, nós estamos confirmando e justificando esses pecadores nos seus pecados, como nós vimos na semana passada. Quando nós vemos os pecadores, nós prestamos honra aos pecadores, nós estamos confirmando eles nos seus pecados, nós estamos justificando eles nos seus pecados. Quando você vê um familiar teu, a quem você ama, e a quem você quer bem, quando você vê um familiar teu pecando, e você o honra no pecado que ele cometeu, você está confirmando aquela pessoa no pecado dela, você está justificando aquela pessoa no pecado dela, você está cooperando com a destruição eterna dela no inferno. Coloque-se você no lugar dos tolos e dos pecadores. Imagine que você não tenha se convertido a Jesus. Imagine que você ainda esteja
preso aos pecados que te condenavam, antes de você se arrepender desses pecados e crer em Jesus. Se alguém te honrasse, se alguém te felicitasse por todos os pecados que você cometia contra Deus, por acaso você sentiria qualquer necessidade de arrepender-se dos pecados? Se cada vez que você pecasse, alguém fosse lá e dissesse, é isso aí mesmo, é assim que tem que ser. Que bom que tu fez isso. Você sentiria alguma necessidade de arrepender-se dos pecados? Você sentiria alguma necessidade de confessar esses pecados a Deus? Você sentiria alguma necessidade de crer em Jesus para dele receber o perdão desses pecados? Não. Se você fosse honrado e felicitado pelos pecados que cometesse, você jamais veria razão alguma para, com fé na morte, na ressurreição de Jesus, se arrepender e confessar os seus pecados a Deus. Você não veria nenhuma razão para isso. Toda vez que você honra e felicita um familiar teu, no meio do seu pecado, um amigo teu no meio do seu pecado, um conhecido teu no meio do seu pecado, você estará colocando diante dessa pessoa, seja ela o teu familiar, o teu amigo, o teu conhecido, você estará colocando diante dessa pessoa mais um tropeço, que será usado como desculpa para rejeitar o Evangelho e a Jesus. Naturalmente, eles já não querem ter nada a ver com Jesus. Naturalmente, eles não querem ter nada a ver com o Evangelho e você estará lhes dando mais uma desculpa para rejeitar Jesus e o Evangelho. Mas talvez você esteja pensando, eu nunca honrei, eu nunca prestei honra a um familiar, a um amigo, a um conhecido meu, cada vez que eles pecaram. Eu nunca felicitei algum familiar, algum amigo, algum conhecido meu pelos seus pecados. Capaz que eu faria uma coisa dessas. Mas será mesmo? Realmente, talvez você nunca tenha falado nenhuma palavra que pudesse honrá-los e felicitá-los nos seus pecados. Mas você igualmente não se repreendeu pelos pecados cometidos. E é aqui que mora o perigo, porque como diz o ditado, quem cala, consente. Quem cala, consente. Ontem ou anteontem eu li uma notícia de uma mulher nos Estados Unidos que foi estuprada no metrô. Mas não estava ela sozinha no vagão com o seu estuprador. Não, o vagão estava lotado de gente. Daí chegou o cara, sentou do lado dela, começou a conversar com ela, e de repente o cara pegou, rasgou as roupas dela e estuprou ela dentro do metrô. E as pessoas estavam mais preocupadas em pegar o celular e filmar aquilo que estava acontecendo, para depois publicar no Facebook, no TikTok, do que para chamar a segurança do metrô ou a polícia para intervir. As pessoas estavam mais preocupadas em filmar do que juntar 1, 2, 3, 4, 5 homens simplesmente para pegar o cara
impedir que ele fizesse aquilo que ele estivesse fazendo. Aquelas pessoas, elas não podem dizer, nossa, que horror, eu estava hoje no metrô e uma mulher foi estuprada. Elas não podem dizer isso, porque elas estavam consentindo com um ato. Elas ficaram caladas, elas ficaram filmando apenas o ato. Ninguém se levantou para dizer, tu não pode fazer isso. Ninguém se levantou para impedir que o cara fizesse aquilo. Ninguém usou o celular para chamar um segurança ou a polícia. Não, as pessoas consentiram no ato. Então ninguém que estava naquele vagão pode dizer, nossa, que horror, como o mundo está. Ninguém pode fazer porque eles consentiram no ato. Todas as vezes que nós não falamos nada, todas as vezes que nós não repreendemos os nossos familiares, os nossos amigos e conhecidos por um pecado cometido, todas as vezes que nós vemos o pecado sendo cometido e nós nos calamos, nós estamos consentindo. E agora raciocina comigo. Os teus familiares, os teus amigos e conhecidos, eles sabem que você é um cristão, eles sabem que você é um crente no Senhor Jesus, eles sabem que você se diz um filho de Deus. Eles sabem que você se arrependeu de todos os pecados cometidos no passado. Eles sabem disso. Eles sabem que você luta diariamente no poder do Espírito Santo para não mais pecar. E eles sabem que mesmo depois da tua conversão a Jesus, todas as vezes em que você pecou, depois de ter pecado, você se arrependeu, você confessou o pecado e você restituiu tudo aquilo que deveria ser restituído. Se você falou mal de alguém, você foi até a pessoa para quem você falou mal e disse, olha, eu falei mal daquela pessoa, era mentira. E você vai para a pessoa acerca de quem você falou mal e diz, olha, eu falei mal de ti para trás e tais pessoas, eu quero te pedir perdão por isso. Se você roubou alguma coisa, você vai lá e devolve aquilo que você roubou. E assim por diante. Os teus familiares, amigos e conhecidos sabem tudo isso. E se eles perceberem o teu silêncio diante dos pecados deles, adivinha o que vai acontecer com eles? Eles vão se sentir honrados e felicitados por todas as vezes em que você não os repreender pelos pecados que eles cometeram. O teu silêncio equivale a uma palavra de honra e felicitação. O teu silêncio, já que eles sabem tudo isso acerca da tua vida, o teu silêncio equivale a uma palavra de louvor e honra pelo pecado cometido. Então, não é apenas uma questão de dizer palavras que os honrem e felicitem pelo pecado. É uma questão de calar-se diante dos pecados cometidos, consentindo com esses pecados. E eu sei o que vocês estão pensando agora. Vocês estão pensando o seguinte, se eu fizer isso, o clima vai ficar pesado. Se eu fizer isso, vai se criar um clima chato entre eu e a minha família. Entre eu e os meus amigos, entre eu e os meus conhecidos. Verdade, o clima vai ficar pesado. Vai ficar uma situação chata, vai ficar uma situação constrangedora. Verdade. Mas aí é que está. O que adianta você ficar calado para não permitir que o clima fique chato, fique constrangedor, se o teu silêncio consente com o pecado deles?
Porque que amor é esse que você diz ter pela tua família, pelos teus amigos e conhecidos, se você está disposto a permitir que eles se encaminhem diretamente para o inferno, unicamente porque você não quer criar um clima chato e constrangedor? Que tipo de amor é esse? É mais ou menos o tipo de amor que aquelas pessoas que estavam naquele vagão sentiram pela mulher estuprada. Não, eu não vou me meter. Vai ficar chato se eu interromper o homem que está estuprando aquela mulher, né? Ele não vai gostar de ser interrompido nesse ato que ele está cometendo. Eu não vou fazer nada. É o mesmo tipo de amor que aquelas pessoas tiveram pela mulher que estava sendo violentada. O que adianta você ficar calado para não deixar o clima constrangedor, se o teu silêncio que consente com o pecado deles é mais uma desculpa que você está lhes dando para que eles rejeitem a Jesus? É o Evangelho. O que adianta? Tudo bem, você salvou o clima, não ficou chato, não ficou constrangedor, não ficou pesado. Mas elas estão indo para o inferno. Se você quer ser usado grandemente por Deus para trazer salvação à tua família, aos teus amigos, aos teus conhecidos e até mesmo a Novo Hamburgo e ao Brasil, você não deverá prestar honra aos pecadores, nem com palavras de felicitação e nem com o silêncio que consente com o pecado deles. Ou você honrará a Deus repreendendo com mansidão. Sim, a repreensão não precisa ser uma repreensão. Na verdade, não é que não precisa. A repreensão não deve ser uma repreensão arrogante, prepotente. Não, é uma repreensão cheia de misericórdia, cheia de mansidão, mas é uma repreensão. Ou você honra a Deus repreendendo com mansidão e misericórdia os pecadores, ou então você desonrará a Deus deixando de repreendê-los. Saúde. De nada. Eu imaginei que... Versículo 2. Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Você deve levar a sério essa responsabilidade de repreender os pecadores, porque a maldição que está sobre eles tem uma causa séria e mortal. É o pecado que eles tanto amam. A maldição não vem sem causa. A ira de Deus, que está sobre todos os pecadores que ainda não se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus, essa ira de Deus, ela não está ali sem causa. Provérbio, do versículo 2, nos ensina que assim como não é sem causa que os pássaros e as andorinhas voam, não é sem causa que a maldição virá sobre os pecadores. Maldição, na linguagem bíblica, diz respeito à condição espiritual daqueles que odeiam a Deus e amam os seus pecados. Todas as pessoas que nascem nesse mundo, elas nascem numa condição de malditas. Elas são malditas, ou seja, estão debaixo da maldição de Deus, porque todos nascemos como pecadores e todos odiamos a Deus e todos amamos os nossos pecados. Quem crê no Filho tem a vida eterna.
Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus é apenas uma outra expressão para se referir à maldição de Deus que repousa sobre os pecadores. E a única forma de nós nos livrarmos da maldição de Deus é a fé obediente em Jesus. Nós não devemos confundir maldição aqui com dificuldades, tribulações e sofrimentos. Porque isso vem sobre todas as pessoas. Crentes e incrédulos, filhos de Deus e filhos do diabo. Todos nós enfrentamos dificuldades. A maldição de Deus que repousa sobre os teus familiares, os teus amigos, os teus conhecidos, tem uma causa muito clara: os pecados que eles tanto amam. E a maldição de Deus que repousa sobre eles, ela vai culminar na morte eterna deles no inferno. Por isso mesmo, se você quer a salvação deles, a transformação das suas vidas, você deve fazer aquilo que está no versículo 3. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas do tolo, ou dos tolos. Se você quer a salvação da tua família, dos teus amigos e conhecidos, você deve fustigá-los com a pregação do Evangelho. Você deve açoitá-los, por assim dizer, com a pregação do Evangelho. Assim como o cavalo e o jumento são domados e controlados pelo chicote e pelo freio, assim os incrédulos, pecadores, somente darão ouvidos ao bom senso do Evangelho se forem feridos com o Evangelho. A pregação do Evangelho fere o pecador, fere o incrédulo. Se a pregação do Evangelho não ferisse o incrédulo, não seria o Evangelho. Porque o Evangelho exatamente diz que tudo que a pessoa faz, ela está fazendo errado. Né? Imagina que alguém chegue para ti e diga: tudo que tu está fazendo na tua vida até agora, tudo isso é errado. Tu não sabe fazer nada, tu está fazendo tudo errado. Nós ficaríamos sentidos. Né? Quem não ficaria sentido? Quem não se sentiria ofendido por uma mensagem tal como essa? Imagina o Vitor lá no trabalho, chega o patrão e diz: Vitor, tu não sabe fazer nada certo, cara. Tu está fazendo tudo errado, meu. Tu ia ficar muito sentido. Obviamente tu sabe fazer o que tem que fazer, porque senão já teria sido demitido há muito tempo. Mas de fato o Evangelho fere, porque o Evangelho diz a verdade acerca de nós. O Evangelho diz que tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos fazendo errado. E que tudo aquilo que nós estamos fazendo errado vai culminar na nossa morte eterna, no inferno. Então, se nós queremos a salvação dos incrédulos, especialmente dos incrédulos com os quais nós nos importamos, porque quando a gente fala de incrédulo, a gente pensa na pessoa desconhecida, mas na verdade nós não nos importamos tanto com o incrédulo que é desconhecido. Né? Nós não nos importamos tanto com o incrédulo que nós vemos uma vez na rua e depois nós não vemos mais. Que nós vemos uma vez no supermercado e depois nós não vemos mais. Nós nos importamos com o incrédulo que faz parte da nossa família, com o incrédulo que faz parte do nosso círculo de amizades, o incrédulo que é o nosso vizinho, do incrédulo que é conhecido nosso.
Com esses nós nos importamos. Então, se nós nos importamos com eles e queremos a salvação deles, queremos a transformação da vida deles, nós devemos feri-los com o Evangelho. A pregação do Evangelho fere o incrédulo pecador, mas esse ferimento é para o bem deles. Para que eles sejam entristecidos pelo Espírito Santo, porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a vida, escreveu Paulo em 2 Coríntios. E para que você seja efetivo na pregação do Evangelho para os teus familiares, amigos e conhecidos, é necessário que você use não a sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus. Pregar o Evangelho aos incrédulos, segundo a sabedoria de Deus, envolve 2 passos, que à primeira vista parecem ser contraditórios. Versículos 4 e 5. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Novamente, versículo 4. Não respondas ao tolo segundo a estultícia dele, para que tu não te faças semelhante a ele, semelhante ao tolo. Versículo 5. Responde ao tolo segundo a estultícia dele, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Pregar o Evangelho aos incrédulos, segundo a sabedoria de Deus, envolve 2 passos que à primeira vista parecem ser contraditórios. O primeiro passo está no versículo 4. Ao pregar o Evangelho aos incrédulos, nós não devemos assumir o ponto de partida deles. Ao pregar o Evangelho aos incrédulos, nós não devemos assumir o ponto de vista deles. Ao pregar o Evangelho, nós não devemos assumir as pressuposições deles. O segundo passo, nós temos o versículo 5. Ao pregar o Evangelho aos incrédulos, nós devemos mostrar a eles como o ponto de partida deles é incoerente, é irracional e é de fato impraticável. Nós devemos mostrar que o ponto de vista deles é incoerente, irracional, impraticável. Nós devemos demonstrar que as pressuposições deles são incoerentes, irracionais e impraticáveis. Todas as pessoas, sem exceção, possuem uma cosmovisão. Uma cosmovisão é simplesmente uma palavra bonitinha para se referir à forma como nós enxergamos e interpretamos o mundo. Uma forma de ilustrar o que é uma cosmovisão é pegar a imagem do óculos. O óculos, para quem usa, ou os óculos, né, porque é plural, os óculos, para quem usa, os óculos eles fazem a intermediação entre a realidade nua e crua e a percepção e a interpretação interna que a pessoa faz da realidade nua e crua. Não sei se vocês entenderam. O óculos ele faz a intermediação entre aquilo que está fora de nós e aquilo que está dentro de nós. Se alguém que não precisa óculos coloca um óculos, o que vai acontecer? A pessoa vai ver tudo errado. Vai ver tudo borrado, ela não vai enxergar corretamente.
Se a pessoa que precisa óculos, ela usa um óculos, mas não de acordo com a gradação que ela precisa, que foi prescrita para ela, ela também vai enxergar, mas ela não vai enxergar as coisas corretamente. A cosmovisão que as pessoas possuem é como um óculos, pelos quais elas enxergam a realidade e interpretam a realidade. Embora existam inúmeras cosmovisões que competem no mercado filosófico e religioso, existem basicamente duas cosmovisões: a cosmovisão cristã e a cosmovisão incrédula. O ponto de partida da cosmovisão cristã está centrado na palavra de Deus. As pressuposições da cosmovisão cristã estão centradas na palavra de Deus. O ponto de vista da cosmovisão cristã é a palavra de Deus. O ponto de partida, as pressuposições, o ponto de vista da cosmovisão cristã é a palavra de Deus e os atos de Deus na criação do mundo, na queda da humanidade em Adão, na redenção em Jesus e na consumação de todas as coisas no final de tudo. Ou seja, os óculos da cosmovisão cristã enxergam o mundo e interpretam a realidade sempre considerando o mundo como obra da criação de Deus, que mesmo estando debaixo da maldição de Deus por causa da queda, é alvo da redenção do mesmo Deus em Jesus, que será consumada na eternidade, na salvação dos crentes e na condenação dos incrédulos. A cosmovisão cristã enxerga o mundo e interpreta o mundo a partir disso. O mundo como criação de Deus, o mundo como estando debaixo da maldição de Deus por causa do pecado, a redenção em Jesus e a consumação de todas as coisas na salvação dos salvos, salvação dos filhos de Deus e condenação dos incrédulos. Já o ponto de partida da cosmovisão incrédula é a própria humanidade. A cosmovisão cristã parte de Deus e da sua palavra. A cosmovisão incrédula, ela parte do homem, da humanidade. E as pressuposições da cosmovisão incrédula atribuem à humanidade o padrão último de juízo e perfeição. A cosmovisão cristã afirma que o padrão último de juízo e perfeição é o próprio Deus. A cosmovisão incrédula afirma que o padrão último de juízo e perfeição é a humanidade. Ou seja, os óculos da cosmovisão incrédula enxergam o mundo e interpretam a realidade sempre considerando a humanidade como autônoma e juíza de si mesma. O versículo 4 nos mostra que sempre que nós pregarmos o Evangelho, jamais devemos assumir o ponto de partida, o ponto de vista, jamais devemos assumir as pressuposições que consideram a humanidade como sendo autônoma e juíza de si mesma. Nós falamos muito acerca de autonomia. Mas o que significa a palavra autônomo, autônoma? Auto é um pronome reflexivo que se refere à pessoa, por isso que automutilação é eu mutilar a mim mesmo. Automóvel é aquele objeto que move a si mesmo. Auto é um pronome reflexivo que se refere a si mesmo. Nomia
vem da palavra grega que significa lei. Autonomia significa a ideia de que o próprio ser cria a sua própria lei. O próprio ser define aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquilo que é correto e aquilo que é justo, aquilo que é correto e aquilo que é incorreto, aquilo que é justo e aquilo que é injusto. Está no próprio indivíduo essa determinação. A cosmovisão incrédula afirma que o indivíduo, que cada pessoa é autônoma. Cada pessoa é a sua própria lei. Cada pessoa determina para si aquilo que é bom e aquilo que é mal. Aquilo que é certo e aquilo que é errado. Aquilo que é justo e aquilo que é injusto. E ninguém tem nada a ver com isso. A cosmovisão incrédula afirma que o ser humano é autônomo e é juiz de si mesmo. Aquilo que eu determino que é correto e errado, ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem que ficar se metendo naquilo que eu determinei para mim mesmo como sendo correto e errado, como justo e injusto. Eu sou autônomo e eu sou juiz de mim mesmo. Quando nós formos pregar o evangelho aos incrédulos, nós jamais devemos assumir o ponto de vista dos incrédulos. Nós jamais devemos partir das pressuposições da cosmovisão incrédula, que consideram a humanidade como autônoma e juíza de si mesmo. Porque o evangelho ele ficaria completamente desfigurado se nós o pregássemos como se a humanidade fosse autônoma e juíza de si mesmo. Se de fato a humanidade é autônoma, se de fato cada indivíduo tivesse a prerrogativa de determinar para si aquilo que é bom, aquilo que é mal, correto e errado, justo e injusto, não existiria pecado. Não existiria nenhuma distinção entre certo e errado, porque cada pessoa determina para si aquilo que é certo e aquilo que é errado. Não existiria nenhuma distinção entre justo e injusto. Não existiria nenhuma distinção entre crime e não crime. Não haveria nenhuma distinção entre estuprar uma mulher e salvar uma mulher de ser estuprada. Se cada pessoa é autônoma, cada pessoa tem o direito e a prerrogativa de determinar o que é bom e mal, o que é certo e errado, o que é justo e injusto. Se de fato a humanidade é autônoma, não haveria nenhuma diferença entre matar alguém e salvar a vida daquela pessoa. Seria a mesma coisa. Não faz nenhum sentido pregar o evangelho partindo da ideia de autonomia humana, exatamente porque o evangelho existe para trazer salvação das consequências do pecado. E a ideia de autonomia humana não reconhece a ideia de pecado. Não faz sentido também pregar o evangelho partindo da ideia de que a humanidade é juíza de si mesmo, porque a salvação oferecida pelo evangelho é a salvação da condenação que virá como um veredito no juízo final que será presidido por Jesus. A humanidade não é juíza de si mesmo. O juiz da humanidade é Jesus. Tudo isso significa que sempre que nós pregarmos o evangelho, nós não devemos permitir que nenhuma ideia antibíblica guie as palavras e os conceitos que nós usaremos na apresentação do evangelho.
sempre que nós formos pregar o Evangelho, nós devemos permitir apenas que a palavra de Deus nos mostre como o Evangelho deve ser pregado. E qual o conteúdo que deve ser exposto na pregação do Evangelho. Eu não devo assumir o ponto de vista dos incrédulos. Eu não devo responder ao tolo segundo a sua própria tolice, porque então me faria semelhante a ele. Se eu pregasse o Evangelho usando os conceitos das pessoas que não creem no Evangelho, então o Evangelho não é diferente do não Evangelho. O Evangelho não é diferente do pecado. Eu tenho que mostrar que o Evangelho é diferente de tudo aquilo que existe por aí. Já o versículo 5 nos ensina que sempre que nós pregarmos o Evangelho aos pecadores, nós devemos fazer uma crítica à cosmovisão deles. Nós devemos mostrar como a cosmovisão deles é incoerente, é irracional, é impraticável e é inviável. O exemplo de uma crítica à cosmovisão incrédula já apareceu aqui nessa noite. A ideia de que a humanidade é autônoma simplesmente destrói qualquer conceito de certo e errado, qualquer conceito de justo e injusto. Essa é uma crítica. Se você está pregando o Evangelho por teu familiar, por teu amigo, por teu conhecido, e o teu familiar, amigo, conhecido, disse que tu não tem nada a ver com a vida dele, que tu não tem nenhum direito de dizer aquilo que ele pode, aquilo que ele não pode fazer, o que você deve perceber? Que ele comprou a ideia da autonomia humana. Que ele crê na autonomia humana, que ele crê que cada pessoa tem o direito de determinar para si aquilo que é certo e errado. É isso que ele está dizendo. Talvez ele não vá usar essas palavras, ele não vai dizer, eu creio que cada indivíduo é autônomo, que cada indivíduo tem o direito de determinar para si aquilo que é certo, errado, justo e injusto, e assim por diante. Ele não vai usar essas palavras, provavelmente. Mas se ele disser para ti que ninguém tem o direito de dizer que aquilo que ele está fazendo é errado, que ninguém tem o direito de repreender ele, que ninguém tem o direito de condená-lo por aquilo que ele faz, ele comprou a ideia da autonomia humana. Então, o que você deve fazer? Você deve criticar isso nele. Então, você deve dizer, é mesmo? É sério isso? Tu achas que ninguém tem o direito de criticar aquilo que as outras pessoas fazem? É mesmo? E ele vai dizer, sim, eu acho. Ninguém tem o direito de me julgar por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Aí tu diz, tá bom, então vamos analisar isso aqui então. Tu não fica indignado quando tu ouve acerca de assassinatos, estupros, crianças sendo violentadas? Tu não fica indignado? Ah, eu fico. Por quê? Por que tu fica indignado? Tu não me disse há pouco que cada pessoa tem o direito de determinar para si aquilo que é certo, aquilo que é errado? E que ninguém tem nada a ver com isso? Se o cara lá acha que é certo matar alguém, o que tu tem a ver com isso? Quem é tu para julgar a escolha dele? Quem é tu para julgar aquilo que ele determinou como certo para a vida dele? Quem é tu para ficar indignado com uma mulher sendo violentada num vagão de trem? O estuprador, ele determinou, ele é autônomo. Assim como tu és autônomo, ele também é autônomo. Ele determinou para si que o correto é estuprar mulheres e o errado é não estuprar mulheres.
O que tem a ver com isso? Tu não tem que ficar brabo com o estuprador, não tem que ficar brabo com o assassino, não tem que ficar brabo nem indignado e pedir justiça quando crianças são violentadas. Porque os violentadores de crianças, eles determinaram para si que o correto é violentar crianças e errado é não violentar crianças. Essa é a aplicação do versículo 5. Você deve responder ao tolo segundo a sua própria estultícia, segundo a sua própria tolice, para que ele perceba que ele não é tão sábio assim quanto ele pensa. Na verdade, para que ele perceba que de fato ele é um tolo. Para que ele perceba que se de fato aquilo que ele crê fosse colocado em prática na sociedade, nós viveríamos no meio da barbárie e da tragédia diária. E quando você fizer isso, quando você criticar a cosmovisão dele, nesse momento ele vai tentar fugir das implicações lógicas. Ele vai dizer, não, eu não estou dizendo que as pessoas são livres para assassinar umas às outras, eu não estou dizendo que as pessoas são autônomas para estuprar umas às outras, para violentar umas às outras. Eu estou dizendo que eu sou livre para mentir, para roubar, mas não para matar, não para fazer nenhum mal à integridade física de alguém. Ele vai tentar escapar, mas você não pode permitir que ele escape. Porque se ele crê na autonomia, não existe diferença entre uma mentirinha e o assassinato. Não existe diferença. Se ninguém pode dizer para ele que ele não pode mentir, ninguém pode dizer para o outro que ele não pode assassinar, que ele não pode estuprar. Não há nenhuma diferença. Você não pode permitir que ele fuja das implicações lógicas daquilo que ele afirma. Sim. Sim, virar a situação contra ele, diz, tá bom, tu mentiu, né? Mas e se alguém tivesse feito para ti aquilo que tu fez? Como é que tu ia te sentir? Tu não pode se sentir indignado. Se tu acha que ninguém pode te repreender e que tu não estás errado em mentir, em roubar, em enganar, então tu não pode ficar indignado se alguém mente para ti, se alguém te rouba, se alguém te engana. Tem que virar o jogo, dizer, olha, se eu agora te roubasse, tu não poderia ficar bravo. Se eu agora te enganasse, tu não poderia ficar bravo. Se eu agora mentisse para ti, ou falasse, ou mentisse de ti para outras pessoas, tu não poderia ficar bravo. Se tu acha que tu tem o direito de fazer isso, eu também tenho o direito de fazer isso contra ti. Tu não tem nada que ficar bravo. Você não deve permitir que o incrédulo fuja das implicações daquilo que ele afirma. Você deve ficar firme e mostrar que se de fato ele não quer que ninguém o recrimine pelos seus pecados, exatamente porque ele não os reconhece como pecados, como ações erradas, injustas, ele também não pode recriminar as outras pessoas por aquilo que ele acha injusto, porque ele não tem o direito de achar injusto aquilo que outras pessoas fazem. Não importa o que ele ache, não importa que ele ache aqueles comportamentos errados e injustos.
se os indivíduos de fato são autônomos, tudo o que importa é que a pessoa que cometeu tais atos os considere bons e corretos. E ninguém tem nada a ver com isso. Você deve mostrar como uma cosmovisão que troque Deus e a palavra de Deus pela autonomia humana é uma cosmovisão incoerente, é uma cosmovisão irracional, é uma cosmovisão inviável, porque ela não tem como ser colocada em prática. Se nós colocássemos em prática isso, seria um inferno na Terra. A gente já acha ruim agora, imagina se de fato isso fosse colocado em prática. A maravilha de usar a sabedoria de Deus para criticar a cosmovisão incrédula é que a humanidade ela foi criada à imagem de Deus. A humanidade ela tem escrita na sua consciência a lei de Deus. Sabe por que uma das razões pelas quais os filmes da Marvel, de super-heróis, fazem tanto sucesso? É porque a humanidade foi criada à imagem de Deus. Nós temos uma certa sede de justiça. Nós queremos que a pessoa que fez o mal seja punida. Até os incrédulos querem. Por isso que eles amam ver esses filmes. Porque nós queremos ver a justiça sendo feita. Nós queremos ver a justiça sendo restabelecida. E é nesse momento que você deve apelar a essa consciência de certo e errado que o pecador tem. É uma consciência deturpada, porque ele acha que ele pode fazer o errado e não tem nenhum problema. Ele só não quer que outras pessoas façam o errado. Você deve apelar à consciência dele e dizer, tá bom, tu não quer que as outras pessoas se safem, se vejam livres das consequências das suas ações erradas. Mas então por que tu quer te ver livre das suas ações erradas? Quer te ver livre das consequências das suas ações erradas? Se tu de fato quer justiça para a pessoa que foi assassinada, para a pessoa que foi estuprada, para a criança que foi violentada, se você quer justiça para o outro lá que foi enganado, você também deve querer justiça para as pessoas contra as quais você pecou. Você deve mostrar, então, que apenas uma cosmovisão que começa com a palavra de Deus e com o próprio Deus como Criador é que pode garantir a existência de um padrão objetivo de moralidade, ética e justiça. Porque se o mundo e a humanidade têm a sua origem no Big Bang e na evolução das espécies, então não existe certo e errado. Se nós somos consequência do acaso, por que alguém poderia impor uma lei que diz que eu não posso matar o meu semelhante? Nós somos fruto do acaso. Nós somos apenas átomos e matéria em movimento. E um assassinato nada mais é do que um conjunto de átomos interagindo com outro conjunto de átomos
E pronto. Um estupro nada mais é do que um conjunto de átomos interagindo com outro conjunto de átomos e pronto. Não existe nada de imoral na interação entre um conjunto de átomos com outro conjunto de átomos. Ainda que aquela interação seja assassinato, estupro ou qualquer outra coisa. Se o mundo e a humanidade têm a sua origem no Big Bang e na evolução das espécies, então não existe certo e errado. Não existe justo e injusto. Existe apenas o acaso. Existe apenas a interação de átomos, de energia e massa. Ninguém pode recriminar ninguém pelos seus atos. Um assassinato não é diferente de uma reação química. O estupro não é diferente da eletricidade na tomada. É só interação de átomos e energia e massa. O único que pode satisfazer o desejo interno que nós temos de um padrão objetivo de moralidade, ética e justiça, que leva aos filmes da Marvel a serem uma das maiores bilheterias do mundo, o único que pode satisfazer esse desejo interno que nós temos de um padrão objetivo de moralidade, ética e justiça é Deus. Porque somente o Criador do universo e da humanidade é que tem a prerrogativa e o poder para estabelecer aquilo que é bom, aquilo que é correto e aquilo que é justo, e diferenciar isso daquilo que é mal, errado e injusto. Não se faça semelhante aos pecadores incrédulos. Pregue o Evangelho usando conceitos bíblicos e jamais permita que conceitos antibíblicos desfigurem a pregação do Evangelho. E não permita que os incrédulos sejam sábios aos seus próprios olhos. Não permita que os incrédulos pensem que eles sabem mais do que o próprio Deus. Não permita que os incrédulos pensem que eles são mais sábios do que os filhos de Deus. Faça uma crítica à cosmovisão deles, mostrando a incoerência, a irracionalidade e a impraticabilidade, a inviabilidade dela. E então mostre como apenas o Evangelho dá uma resposta satisfatória aos anseios humanos. Versículo 6. Os pés corta e o dano sorve aquele que manda a mensagem pela mão de um tolo. Jamais abandone esses dois princípios enquanto você prega o Evangelho, porque se você desprezar a sabedoria de Deus enquanto prega o Evangelho, você se mostra um péssimo embaixador de Jesus nesse mundo. Você se mostra um péssimo mensageiro de Jesus nesse mundo. E se você for um péssimo embaixador e mensageiro, de Jesus nesse mundo, você é para Jesus tão inútil quanto inúteis são as pernas de um paralítico. Versículo 7. Como as pernas do coxo que pendem flácidas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Se você recusa a pregar o Evangelho de acordo com a cosmovisão bíblica, se você recusa a pregar o Evangelho de acordo com a sabedoria de Deus, se você recusa a criticar a cosmovisão dos incrédulos e pecadores, você se iguala aos tolos, você se iguala aos insensatos, aos incrédulos. Você não será diferente de uma pessoa que fala a verdade sem entender a verdade que fala. Você será igual à pessoa que fala a verdade sem crer a verdade que fala. O que adianta decorar a tabela de multiplicação, como todos nós decoramos na escola,
se nós não entendermos o que é a multiplicação. O que adianta eu saber que 5 vezes 5 é 25? Se eu nem mesmo entendo o que 5 vezes 5 significa. O que adianta eu afirmar que 5 vezes 5 é 25? Se não entendendo o conceito de multiplicação, eu nem mesmo creio que 5 vezes 5 é 25. Eu não sou diferente de um papagaio que pode recitar toda a tabela de multiplicação, mas não entende, não sabe o que é aquilo, não sabe para aquilo que ele funciona. Ele vai decorar toda a tabela de multiplicação e a gente vai dar, então, um cálculo matemático para ele que envolve multiplicação e o papagaio não vai saber o que fazer. Ele vai ficar simplesmente repetindo a tabela, mas ele não vai saber resolver o problema. Você será para Jesus tão inútil quanto inúteis são as pernas de um paralítico. O paralítico, ele não tem uso para suas pernas. Ele até tem pernas, mas ele não tem como usá-las. Do ponto de vista prático, do ponto de vista estético, do ponto de vista da qualidade de vida, obviamente, é melhor que o paralítico tenha pernas do que ele não tenha pernas. Porque com as pernas, por exemplo, ele pode se sentar numa cadeira de rodas, né? Agora imagina a pessoa que é paralítica e de fato, claro, obviamente se ela não tivesse as pernas, ela nem paralítica seria, porque só faz sentido de ser chamado de paralítico se tem pernas e não consegue usar. Agora imagina uma pessoa que de fato, daqui para baixo, ela não tem nada. Ela não vai conseguir se sentar numa cadeira de rodas. Então, do ponto de vista da qualidade de vida, é melhor que a pessoa, mesmo que não consiga usar suas pernas para caminhar, é melhor que ela tenha as pernas. Mas do ponto de vista da capacidade de usar, as pernas não fazem nada para ela. Não se iguale aos incrédulos pecadores, porque, como alguém já disse, até um relógio quebrado está certo 2 vezes durante o dia. Se aquele relógio ali, se a pilha dele acabasse agora, ele ia parar exatamente às 21h12. E a partir de agora ele estaria errado, porque ele estaria atrasado. Mas amanhã, às 9h12, ele estaria certo. E amanhã de noite, às 21h12, ele estaria certo novamente. Até um relógio quebrado mostra a hora certa 2 vezes por dia. Até os incrédulos, muitas vezes, proclamam a verdade, mas eles proclamam a verdade da mesma forma como um relógio quebrado proclama a hora certa. Não é porque de fato eles entendem a verdade, porque eles creem na verdade. Não, é uma simples coincidência. Não se iguale aos incrédulos, pecadores que sem entender e nem crer na verdade, falam a verdade da boca para fora. Porque se você não pregar o evangelho com integridade e não criticar a cosmovisão dos incrédulos, você estará honrando aos pecadores pela tua infidelidade a Deus e recusa a glorificá-lo. Versículo 8. Como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Se você prega o evangelho, mas não prega o evangelho com integridade, se você prega o evangelho, mas se recusa a criticar a cosmovisão dos incrédulos, você é como o evangelho nos teus lábios é como um provérbio na boca de um tolo, não faz nenhum sentido.
e não traz nenhum benefício, porque o provérbio na boca de um tolo não traz nenhum benefício nem para ele e nem para as pessoas que o ouvem. É tal qual um espinho que entra na mão de um bêbado. Não traz benefício algum, pelo contrário, traz maldição. Porque se eu prego o evangelho, mas não com integridade, ao pregar o evangelho eu estou condenando a mim mesmo. Desculpe. Isso. Eu estava me referindo ao versículo. Tudo isso que eu falei se refere ao versículo 8. Eu pulei o versículo 8. Me desculpe. Como o que arma afunda com pedra preciosa, assim é aquele que concede honra ao tolo. Eu fiquei olhando para esse, deu problema aqui. Versículo 8. Como que arma afunda? Ninguém que arma uma funda vai usar uma pedra preciosa. Né? Tu não vai armar uma funda com um diamante, com um rubi. Não, diamante, rubi eu vou guardar dentro do cofre. Eu vou armar minha funda com qualquer pedra que eu encontro aí pela rua. Como que arma a funda com pedra preciosa, assim é aquele que concede honra ao tolo. Se você não pregar, assim, eu vou aplicar o versículo certo. Se você não pregar o evangelho com integridade, não criticar a cosmovisão dos incrédulos, você estará honrando aos pecadores pela tua infidelidade a Deus e recusa glorificá-lo. Agora sim, versículo 9. Como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. A própria verdade que você profere sem fidelidade, sem entendê-la e sem crer nela, essa mesma verdade será o teu juízo e a tua destruição. Versículo 10. O poderoso que formou todas as coisas paga ao tolo e recompensa ao transgressor. Você foi chamado por Deus para pregar o evangelho de Deus usando a sabedoria de Deus. Então não se faça de tolo. Não se comporte como um transgressor, porque senão Deus te tratará como tal. Se você se fizer de tolo, se não sendo tolo, você se fizer de tolo, se não sendo um transgressor, você se comportar como um transgressor, Deus vai te tratar como tal. Deus vai te tratar como um tolo. Deus vai te tratar como um transgressor. Versículo 11. Como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Jesus te libertou da escravidão do pecado e das astúcias do pecado. Então, não volte ao pecado e não honre aos pecadores. Porque honrar os pecadores nos seus pecados, seja por meio de palavras, seja por meio do teu silêncio conivente, é uma forma de você voltar ao pecado. Não seja como o cachorro que volta ao seu próprio vômito. Porque aquilo que nós vomitamos, nós, os cachorros e qualquer outro animal, nós vomitamos unicamente porque nos fez mal. Acho que todos nós aqui já tivemos a experiência de comer alguma coisa, não sentou bem no estômago, a gente se sente enjoado, fica uma situação ruim, e daqui a pouco a gente bota tudo para fora. E nenhum de nós, em sua consciência, depois de ter vomitado, pensaria, nossa, mas aquela pizza era tão boa, eu vou comer de novo isso aqui. Nenhum de nós faria isso. Os cachorros fazem isso porque eles não têm. A gente acha que os cachorros são espertos, mas na verdade eles são bem burrinhos. Nenhum de nós volta ao próprio vômito. Então,
Jesus já nos libertou dos pecados. Jesus nos libertou da astúcia do pecado. Então não volte ao pecado, não honre aos pecadores, deixando de repreendê-los com mansidão pela pregação do Evangelho. Versículo 12. Tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Não seja sábio aos teus próprios olhos, pensando que as táticas humanas de pregação no Evangelho são mais eficazes do que aquilo que Deus, que a sabedoria de Deus te ensina. Sim, as táticas humanas enchem as igrejas. O problema é que encher igreja não é sinônimo de esvaziar o inferno. Se fosse, seria fácil, né? Mas encher igreja não é sinônimo de esvaziar o inferno. Encher igreja, fazer alguém entrar numa igreja, não é sinônimo de conduzir aquela pessoa para dentro do reino de Deus. As táticas humanas enchem igrejas, mas elas não esvaziam o inferno. Do que adianta ter uma igreja cheia de pessoas que estão enganadas? Ah, viu? Então é melhor ter uma igreja vazia? Não, melhor é ter uma igreja cheia de pessoas que de fato creem no Evangelho. Não uma questão de contraste entre uma igreja cheia de pessoas enganadas e uma igreja vazia ou com poucas pessoas que de fato creem. Não, a questão é que nós devemos trabalhar para uma igreja cheia que de fato esteja cheia de pessoas que entraram no reino de Deus, cheia de pessoas que de fato creem no Evangelho, pessoas que de fato não estão mais se encaminhando para o inferno. Então não seja sábio aos teus próprios olhos, pensando que táticas humanas de pregação do Evangelho são mais eficazes do que aquilo que Deus te ensina. Não pense que você é mais sábio do que Deus, porque se você considera que a palavra de Deus não tem nada a te ensinar acerca de como o Evangelho deve ser pregado, você se acha mais sábio do que Deus. E se você pensa que é mais sábio do que Deus, então para que você quer Deus? Se eu sou mais sábio do que Deus, então Deus não me serve para nada, porque eu sou mais sábio do que Ele. Se eu entendo mais do que Deus, então Deus não me serve para nada. Tudo aquilo que Deus pode me dizer, eu sei mais do que Deus. Na verdade, eu é que deveria estar dizendo coisas para Deus, ensinando Deus a fazer as coisas. Se eu sou mais sábio do que Deus, Deus não me serve para nada. Então você jamais deve se achar mais sábio do que Deus. E se você jamais deve pensar ser mais sábio do que Deus, você também jamais deve permitir que a tua família, os teus amigos, os teus conhecidos, se achem mais sábios do que Deus. Porque todas as vezes que eles rejeitam o Evangelho, todas as vezes que eles rejeitam a Jesus, eles estão pensando ser mais sábios do que Deus. Porque Paulo, em 1 Coríntios, afirma que Jesus na cruz é o ápice da sabedoria e do poder de Deus demonstrados ao mundo. Aqueles que rejeitam a Jesus pensam ser mais sábios do que Deus, mas pensam errado.
Então não permita que eles se achem mais sábios do que Deus. Pregue a eles o evangelho com fidelidade, usando a sabedoria de Deus para criticar a cosmovisão deles, para que de fato eles não tenham mais nenhuma desculpa. Tire todas as desculpas que eles têm. Não permita que eles se escondam atrás de nenhuma desculpa. Que eles se obriguem a dizer que de fato rejeitam a Jesus porque odeiam a Jesus. Se eles quiserem rejeitar o evangelho diante da tua pregação, tire todas as desculpas a ponto de eles terem que afirmar que de fato odeiam a Jesus. Versículos 13 até o 16. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Então eu não vou sair para trabalhar, porque se eu sair para trabalhar com um leão à solta, eu vou ser morto pelo leão. Como a porta gira nos seus gonzos, como a porta gira nas suas dobradiças, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e cansa-se até de torná-la à sua boca. Ele cruza os braços, ele está deitado na rede, ele está de braços cruzados, e do lado da rede, ele está se embalando na rede, do lado da rede tem um prato com uvas. Ele é tão preguiçoso que ele nem quer mesmo descruzar os braços para pegar o cacho de uvas e comer as uvas, enquanto ele se embala na rede. Versículo 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. O preguiçoso, ele está tão cego pela sua preguiça, que ele pensa que a preguiça dele é fruto da sabedoria, e ele se acha mais sábio do que de fato 7 homens que são sábios e que conseguem responder com sabedoria, conseguem responder as questões de forma correta e com sabedoria. Se você realmente quer a salvação e transformação da vida dos teus familiares, dos teus amigos e conhecidos, não seja preguiçoso. Não seja preguiçoso ao pregar o evangelho a eles. Não crie desculpas esfarrapadas para não pregar o evangelho a eles. O preguiçoso faz isso. O preguiçoso diz: tem um leão solto nas ruas. Eu não vou trabalhar hoje porque tem um leão solto nas ruas. Eu não vou arriscar a minha vida. A minha vida vale mais do que o meu trabalho. Eu não vou arriscar a minha vida saindo de casa para trabalhar porque tem um leão solto nas ruas. Não crie desculpas esfarrapadas para não pregar o evangelho, como faz o preguiçoso no versículo 13. Se você realmente quer a salvação da tua família, dos teus amigos, dos teus conhecidos, não crie desculpas esfarrapadas, como o preguiçoso faz no versículo 13. Se você realmente quer a salvação da tua família, dos teus amigos e conhecidos, não fique tão ocupado com o teu descanso a ponto de esquecer de pregar o evangelho a eles, como faz o preguiçoso no versículo 14. O preguiçoso, no versículo 14, ele está descansando na sua cama. Ele faz o seu descanso uma ocupação. Não fique tão ocupado com o teu descanso. Não fique tão ocupado com os teus afazeres. Não fique tão ocupado com as suas responsabilidades menores.
que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Jesus afirmou que de nada adianta nós conquistarmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Mas a gente pode transformar essa afirmação um pouquinho. A gente pode dizer que de nada adianta nós conquistarmos o mundo inteiro enquanto as almas dos nossos familiares, amigos e conhecidos estão se perdendo. Se você quer de fato a salvação e transformação da tua família, amigos e conhecidos, não finja estar cansado de pregar o evangelho a eles, como faz o preguiçoso, versículo 15. O preguiçoso, versículo 15, ele está com a mão cruzada sobre o seu peito e ele se sente tão cansado que ele não quer nem mesmo alcançar o cacho de uvas ao lado e trazer esse cacho de uvas até a boca para que possa comer. A gente pode ficar cansado, mas ninguém fica tão cansado a ponto de não conseguir pegar um tanto de comida e trazer essa comida à boca. Sim, preguiça, mas ele está usando o cansaço como desculpa. Ele tá, nossa, eu estou tão cansado que eu nem consigo pegar esse cacho de uvas aqui e trazer para minha boca. É óbvio que ele consegue. Porque é o que eu falei, ninguém tem, não existe como nós ficarmos tão cansados a ponto de não conseguir levantar um cacho de uvas de um prato e trazer esse cacho de uvas à boca. Ele está usando o cansaço dele como desculpa. Não finja estar cansado de pregar o evangelho aos seus familiares, amigos e conhecidos. Até pode acontecer de nós ficarmos cansados de pregar o evangelho, porque nós pregamos o evangelho e ele é rejeitado. Nós pregamos o evangelho e ele é rejeitado. Nós pregamos o evangelho e ele é rejeitado. E a gente pensa, não vale a pena. E a gente vai pensar, eu estou cansado de pregar o evangelho. Mas a verdade não é que nós estamos cansados de pregar o evangelho. A verdade é que muitas vezes nós tomamos como uma rejeição pessoal a rejeição ao evangelho. E faz sentido até. Nós estamos pregando o evangelho a alguém que nós amamos, a um familiar, a um amigo, a um conhecido nosso, e essa pessoa rejeita o evangelho e nós nos sentimos rejeitados na rejeição pelo evangelho, na rejeição que a pessoa faz ao evangelho. E ninguém gosta de ser rejeitado. Mas nós não devemos tomar isso como algo, como um ataque pessoal, como uma rejeição à nossa pessoa. De fato, eles estão rejeitando a nós. Ao rejeitar o evangelho, se nós cremos no evangelho, quando as pessoas rejeitam o evangelho, elas estão rejeitando a nós. Mas nós não devemos tomar isso pessoalmente, nós não devemos tomar isso como uma ofensa pessoal a nós. Porque se nós tomarmos como ofensa pessoal a nós, de fato, nós vamos nos cansar de sermos ofendidos, de sermos rejeitados, e nós vamos cessar de pregar o evangelho. Mas nós devemos lembrar aquilo que Jesus falou. Quem rejeitar a vós, não está de fato rejeitando a vós. Está rejeitando a mim. Quem rejeita a mim, rejeita ao Pai que me enviou. Então eu não devo tomar como algo pessoal a rejeição do evangelho. Então não devo me cansar da rejeição que as pessoas fazem ao evangelho. Porque você provavelmente não se converteu na primeira oportunidade que você teve. Provavelmente você não se converteu na primeira vez em que alguém te pregou o evangelho.
São poucas as pessoas que se convertem na primeira vez que ouvem o Evangelho. É a experiência de poucas as pessoas. A maioria das pessoas se convertem depois de terem ouvido o Evangelho 10, 20, 30, 100 vezes. Enquanto a vida é esperança. Só não há esperança depois que a pessoa morreu. Aí, de fato, não há mais nada a ser feito. Mas enquanto a pessoa está viva, enquanto a pessoa tem a capacidade de se arrepender dos pecados e crer em Jesus, nós devemos insistir com ela. E jamais pense, novamente, que estratégias humanas sejam mais sábias do que o mandamento que Deus te deu de pregar o Evangelho, como faz o preguiçoso, versículo 16. O preguiçoso acha a sua preguiça como a coisa mais sábia do mundo. Ele vê a sua preguiça como fruto da sabedoria. Mas nós não devemos ser assim. Versículo 17. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Também você não deve pensar que está invadindo a privacidade e a intimidade das pessoas para as quais você prega o Evangelho. Você estaria se intrometendo na vida alheia, você estaria se intrometendo na vida alheia caso você estivesse apresentando a tua própria opinião acerca do que a pessoa deveria fazer. Mas Jesus não te chamou para que você dê a sua própria opinião. Jesus te chamou para que você pregue o Evangelho. Você recebeu do próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores a autoridade para pregar o Evangelho a todas as pessoas. Porque Jesus ordenou que você pregue o Evangelho logo após ter recebido toda a autoridade nos céus e na terra. Então, de acordo com Jesus, você não estará invadindo a privacidade e nem a intimidade de ninguém ao pregar o Evangelho. Porque aquele que te recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, ele te ordena que você pregue o Evangelho. Então a pregação do Evangelho nunca é invasão da privacidade e da intimidade de ninguém. Pelo contrário, ao pregar o Evangelho, você estará cooperando com Deus na salvação da tua família, dos teus amigos, dos teus conhecidos. E a longo prazo, de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Versículos 18 e 19. Como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Deus te responsabilizará diretamente pela condenação eterna de todas as pessoas para as quais você se recusa a pregar o Evangelho, porque você tem no coração e nos lábios o Evangelho que pode salvar a tua família, os amigos e conhecidos. Mas se você se recusa a lhes pregar o Evangelho, é como se você o estivesse enganando. Se eu estou dentro de um vagão de trem e eu vejo um homem estuprando uma mulher e eu não faço nada, é como se eu estivesse estuprando aquela mulher. Se eu tenho no meu coração e nos meus lábios o Evangelho que pode salvar as pessoas, mas eu não prego esse Evangelho às pessoas, é como se eu mesmo estivesse lançando essas pessoas no inferno. É como se eu estivesse enganando elas. Eu tenho aquilo que pode salvá-las, mas eu não falo a elas. É como se eu estivesse enganando elas. Versículos 20
até o 22. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do intrigante são como feridas, ou, na verdade, são como doces bocados, elas descem ao mais íntimo do ventre. Todos esses provérbios aqui falam acerca de intriga, de contenda. O mundo é inimigo de Deus. As pessoas estão numa posição espiritual de inimizade contra Deus. Por meio da morte do seu filho, Deus já reconciliou consigo o mundo. Deus já reconciliou consigo o mundo. Agora é necessário que você anuncie à tua família os termos de rendição para que Deus os trate como filhos e não como inimigos. Se eles não se renderem a Deus, se eles continuarem nessa posição de intriga contra Deus, de contenda contra Deus, de inimizade contra Deus, Deus os tratará como inimigos. Porque de fato inimigos eles são. Mas Deus já reconciliou consigo o mundo. Você deve então apresentar aqueles que são inimigos de Deus, da tua família, do teu círculo de amizades, dos teus conhecidos, quais são os termos de rendição para que eles possam se render a Deus. E para que Deus os trate, então, como filhos e não como inimigos. Versículo 23. Como caco de vaso coberto de escórias de prata, assim são os lábios que falam palavras ardentes com o coração maligno. Aquele que odeia dissimula com os seus lábios, mas o seu íntimo encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração, cujo ódio se encobre com engano, a sua maldade será exposta perante a congregação. Esses provérbios aqui todos falam acerca do ódio que as pessoas sentem e como elas escondem esse ódio usando palavras falsas. Palavras ardentes, palavras apaixonadas, o versículo 23. Palavras enganosas que encobrem um engano, no versículo 24. Palavras que às vezes até parecem súplicas, no versículo 25. Mas de fato são súplicas falsas que encobrem o ódio, diz o versículo 26. Não se deixe enganar pelas aparências. Porque ainda que pareçam amistosos, ainda que pareçam religiosos, os teus familiares, os teus amigos, os teus conhecidos, de fato, odeiam a Deus. Eles podem parecer religiosos. Talvez eles até mesmo vão à igreja. Mas de fato eles odeiam a Deus, porque se de fato, você sabe disso, se de fato eles conhecessem o Evangelho, eles não amariam o Deus do Evangelho. Porque o Deus do Evangelho condena o pecado que eles tanto amam. Então, não se deixe enganar pelas aparências, ainda que pareçam amistosos, ainda que pareçam religiosos, a tua família, os teus amigos e conhecidos, eles odeiam a Deus. É óbvio que eles não demonstram esse ódio a Deus com palavras. Mas eles odeiam a Deus. E eles precisam urgentemente do perdão dos seus pecados para serem salvos. Então você deve tirar deles toda e qualquer desculpa que eles possam ter.
Você não pode permitir que eles se escondam atrás dessas palavras falsas que escondem o ódio que eles sentem por Deus. Tire todas as desculpas deles até que não lhes reste mais nada, até que eles digam de forma clara: eu odeio o Deus da Bíblia, eu odeio esse Jesus da Bíblia. Porque enquanto eles não forem confrontados com esse ódio, eles não serão salvos. A única esperança de salvação deles é eles reconhecerem o seu próprio ódio contra Deus. É eles verbalizarem esse ódio. É a partir dali que o Espírito Santo vai trabalhar na vida deles e vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 27. O que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. Com os seus pecados, a tua família, os teus amigos e conhecidos, eles estão cavando a sua própria cova, a sua própria sepultura. E você tem no coração e nos lábios o evangelho que pode salvá-los da morte eterna. Versículo 28. A língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Não seja falso ao pregar o evangelho. Não provoque a ruína das pessoas a quem você ama, deixando de pregar o evangelho a elas. Seja fiel a Deus e seja fiel a eles. Eles estão se encaminhando para a morte. Você diz que os ama, então demonstre esse amor por eles. Não seja como aquelas pessoas naquele vagão que provavelmente saíram dizendo que estavam indignadas com o estupro que aconteceu, sendo que elas mesmas não fizeram nada para impedir o que aconteceu. Que a tua indignação diante da morte eterna, diante da condenação eterna que espera as pessoas que você ama, que essa indignação seja verdadeira, seja sincera. Que você lhes pregue o evangelho com a sabedoria de Deus, o evangelho que lhes trará a salvação eterna. Assim como nós, quando éramos crianças, estávamos curiosos para entender como o mundo funcionava, e por isso mesmo nós quase levamos os nossos pais à loucura, perguntando por que isso, por que aquilo. Assim também nós devemos fazer com relação a Deus e com relação à palavra de Deus. Nós devemos estar sedentos por aprendermos mais acerca de Deus por meio da palavra de Deus. Jamais devemos pensar que nós entendemos tudo o que existe para ser entendido, porque jamais chegaremos a esse ponto. Nem aqui e nem na eternidade. Você, como filho de Deus que você deve ter o desejo de ser usado por Deus para trazer salvação à tua família, aos teus amigos e aos teus conhecidos. Você deve ter esse desejo. E salvando e transformando a vida dos seus familiares, amigos e conhecidos, você estará cooperando com Deus
na salvação da tua cidade e na salvação da tua nação. Porque, como já afirmamos várias vezes, a salvação de uma nação, ela não vem de cima para baixo. A salvação de um país, de uma nação, ela vem de baixo para cima. Não é a elite de uma nação forçando o evangelho goela abaixo das pessoas. São as pessoas que estão na base da pirâmide social sendo convertidas e salvas. Até que, de repente, a maioria da população crê, de fato, no evangelho. E a nação é transformada. A nação é salva. Mas para isso, é necessário que você jamais cesse de dar ouvidos à sabedoria de Deus. Para que você seja grandemente usado por Deus, é necessário que você jamais pense por um segundo sequer que a palavra de Deus não tem mais nada a te ensinar. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Porque então haverá mais esperança para o tolo incrédulo do que para você. Pregue o evangelho e jamais permita que conceitos bíblicos levem você a comprometer e a alterar a apresentação do evangelho. E então use a sabedoria de Deus para criticar a cosmovisão dos incrédulos. Para tirar deles toda e qualquer desculpa, para demonstrar como a cosmovisão deles é incoerente, irracional, não faz sentido, não é inviável, é impraticável, não tem como ser colocada em prática. Não permita que os incrédulos sejam sábios aos seus próprios olhos. Não permita que eles pensem serem mais sábios do que Deus. Não permita que eles pensem serem mais sábios do que você, que é um filho de Deus. Você quer ser usado grandemente por Deus? Então não pense que já sabe tudo acerca da palavra de Deus. Se você estiver disposto a aprender com a palavra de Deus e a pôr em prática tudo aquilo que aprendeu, Deus te usará grandemente. Deus te usará para salvar e transformar a vida da tua família, dos teus amigos, dos teus conhecidos, da tua cidade e da tua nação. Amém.